Quantas vezes você errou na sua vida? Eu errei demais, demais, demais. Mas quantas vezes você reviveu aquilo que já passou? Aí você sentiu arrependimento, vergonha. Mas aí eu te pergunto novamente. Você é a mesma pessoa de, sei lá, 2 anos atrás que cometeu aquela coisa que você não queria ter cometido? E é a mesma pessoa de hoje? Você é a mesma pessoa do erro? Ou você se tornou uma nova pessoa? Mas se eu dissesse que o seu erro, aquele erro, não te define. Aquele erro que você errou para trás não define quem você é. Na nossa vida, uma hora a gente vai acabar errando alguma coisa. A gente vai acabar falando uma coisa que não devia, alguma palavra que vai machucar nossos amigos, a nossa família. Mas a gente erra, porque a gente é ser humano. Então, é normal errar. Mas só que o problema é que depois daquele erro, a gente continua revivendo aquilo. Porque caso você não saiba, o seu cérebro ele não consegue compreender muito bem o que é realidade e o que não é realidade. Como assim? É simples. Quando você está dormindo lá, você está tendo um sonho. Aí você sente um sonho que você caiu de um prédio, você está caindo em alta velocidade. Aí quando você bate no chão, você acorda tudo suado, tremendo assim. Seu cérebro ele não consegue distinguir o que é realidade do que não é. Então quando você pega essa coisa, aquele acontecimento que você mais tenta evitar e lembra ele de novo, é como se você tivesse repetindo aquela lembrança, é como se você estivesse vivendo aquilo de novo. Tem gente que já namorou, já casou com uma mulher e ela o traiu. Só que ele fica pensando isso toda hora, ele fica lembrando desse pensamento toda hora. Aí eu te falo, essa mulher traiu quantas vezes ele? Apenas uma. Mas quantas vezes ele reviveu essa memória? Várias vezes. E quantas vezes essas memórias fizeram ele se sentir traído? Várias vezes. O que eu tô querendo dizer é que tem coisas que a gente erra assim no passado. Mas essa parte de ficar relembrando faz muito mal pra gente, sabe? E não faz nada nem mal pra pessoa, né? Aquela coisa que você fez de errado, você sente que ela te batuca, né? Fica batendo na tua cabeça várias vezes. Mas também escute essa história, que eu acho que vai esclarecer muito bem esse ponto. Havia 2 monges, e na religião deles, eles não podiam encostar em nenhuma mulher. Até que, lembrando, deixa eu só fazer uma pausa, eu ouvi essa história do Ivan Manha, tá? Esse cara é muito bom. Mas enfim, não posso roubar a história dele, né? Enfim, esses 2 monges encontraram uma mulher que estava tentando passar um rio. Então a mulher disse, queridos monges, poderia me ajudar? Até que um dos monges virou a cara, mas o outro foi lá, ajudou, segurando ela e ajudou a passar aquele rio, né? Que tinha algumas pedrinhas, né? E ela teve que passar pelas pedrinhas e ele segurando para ela não cair. Até que quando o monge que tinha ido voltou, o outro respondeu, Jesus não, monge. Calma. Minha nossa, por que você fez isso? Você não sabe que na nossa região tocar em mulher é proibido? E ele ficou falando isso... E ele ficou falando isso pro outro monge. Ao mesmo tempo que eles continuavam caminhando a jornada. Ele falava que um errado ter feito aquilo, ter tocado, ter feito aquilo, blá. Até que lá pro final da jornada, ele parou e disse, em primeiro lugar, a nossa religião não nos permite tocar sexualmente uma mulher. Estava falando no sentido sexual essa parte da religião. Em segundo lugar, eu carreguei a mulher e levei até outro canto. E você tá carregando a mulher até agora. É isso que eu queria te ensinar, que eu queria explicar. O passado pode ser, de vez em quando, muito reais para a nossa visão, vamos dizer assim, para a nossa percepção. E isso fica patucando muitas vezes na nossa cabeça. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma família mental. Claro, usando o lado da metáfora, né? Mas deixa eu te explicar. E também aprendi com o Ivan Maia, né? Eu aprendi muita coisa com esse cara. Nós temos uma família. E na nossa cabeça tem 2 famílias. Uma família boa e uma família ruim. Uma família de graças, outra de tragédias. E quando uma família tá lá dentro, o outro membro tem que sair. Exemplo, se na sua família tá a família da bondade, aí chega um filho da família da maldade, vamos lá, chega um filho lá. Tem um filho da verdade que tá dentro da casa, né? E o filho da maldade.
Se o filho da maldade entrar dentro da sua casa, o filho da bondade, da verdade, tem que ir embora. E se você não perceber, vai começar a entrar mais membros dessa família do mal, né? Vamos dizer assim. Vamos falar que é do mal, né? Dessa família ruim. A mágoa, ressentimento, raiva, ódio, ira, sabe? Essas coisas vão começar a entrar. E quando um entra, o outro sai. E todo mundo tem essa família. Então, quando você deixa a família da bondade ela entrar na tua vida, da verdade, do respeito, da compaixão, a outra família tem que sair. Só que tem um problema. Essa família que é contra, né? Vamos dizer, a família da desgraças, né? Vamos falar de desgraça. Ela sempre volta. Independente do momento, ela sempre volta. Só que quando ela voltar, você tem que perceber que um desses membros entrou. E quando esse membro entrou, você tem que falar educadamente para eles ir lá embora, dar uma volta ao redor da casa, depois dar uma volta ao redor da rua, depois dar uma volta ao redor da cidade e por aí vai. Quantas mais vezes você fizer isso, mais longe eles vão ficar. Só que entenda uma coisa, eles sempre voltam. Quando algo entra na tua cabeça, não dá para apagar aquilo, fica na tua memória. Ao ponto que você pode ter visto, sei lá, uma coisa quando você nasceu, vamos lá, quando você abriu seus olhos, pode ter uma coisa que você nem lembra mais, mas se pegar algum objeto, alguma coisa, você vai meio que desbloquear aquela memória. O que eu tô querendo dizer é que tudo entra pra nossa cabeça e não sai mais. Não sai mais. Mas não precisa ficar tão preocupado com isso. Não precisa agora imaginar que é o fim do mundo. Eu vou te ajudar a lidar com essa família. Porque essa família também tem a família das memórias ruins. E eu vou te ensinar como lidar com essas memórias ruins, porque Deus não nos deu uma cabeça para ficar pensando em coisas ruins, mas sim pensar em coisas boas. Você sabe que você pode ter errado uma coisa no passado e você ficou muito mal com isso, até hoje. Então aqui vai uma coisa que eu fiz que salvou a minha vida. Salvou demais. E como pedir com educação para que esse passado vá caminhar cada vez mais longe. Primeira coisa, você pega aquela cena, sim. Você pega aquela cena e você olha para ela. Sabe aquela coisa, aquele passado ruim, aquela coisa ruim? Vamos dizer que foi uma coisa que você fez que você não queria ter feito. Ou uma pessoa que fez uma maldade para você. Vamos dizer que você fez uma coisa que você não queria fazer. Você pega e imagina toda essa cena. E quando você imaginar essa cena, você vai sentir essa dor, arrependimento, tudo isso. Você vai sentir aquele sentimento ruim. Aí depois que você imaginar a cena, você fala para si mesmo: eu me perdoo, pois eu posso ter errado, mas eu não sou um erro. Você pode ter errado sim, mas você não é um erro. Isso foi uma coisa que Deus colocou no meu coração que nunca mais saiu. Você pode ter errado, mas você não é um erro. E Deus não te olha como erro. Tenta imaginar como é que Deus olha para você. E sabe como é que ele olha? Como um guerreiro, como uma pessoa forte que nasceu para voar e não para rastejar. Depois que você lembrar de tudo isso, fale mentalmente: eu me perdoo pelo que eu fiz, pois se eu pudesse voltar no passado, eu não faria de novo. Pois é verdade. Convenhamos, se você pudesse voltar no passado, você teria mudado aquilo. Você sabe que é verdade. Então vai lá, peça perdão para si mesmo. Você não é um erro. Se você pudesse voltar no passado, você mudaria tudo. E depois de você ter pedido perdão para si mesmo, peça perdão para Deus. Fala: Deus, eu fiz uma coisa que eu não queria ter feito. Eu fui influenciado a fazer uma coisa que eu não queria ter feito. E eu peço perdão, tá? Deus, eu peço perdão pelo que eu fiz de errado. Então você vai lá e peça perdão para Deus. Pode também ser alguma coisa que outra pessoa fez de mal para você. Aquela pessoa fez muito mal para mim, mas eu me perdoo para que essa lembrança vá embora. Eu me perdoo para que eu possa ficar em paz. Porque na Bíblia, né? Porque na Bíblia a gente tem que se perdoar, tem que perdoar os nossos inimigos. Mas não para eles em si, para nós mesmos, entende? Tem coisas que a gente perdoa, mas não para eles, para nós mesmos. A gente meio que perdoa para eles mentalmente, mas só que é mais para nós mesmos. Depois de fazer essas duas etapas, que você quiser, você pode primeiro pedir perdão a Deus, depois se perdoar. Depois de fazer essa etapa, respira, né? Fica de boa e pense em outra coisa. Vai fazer alguma coisa no seu dia, vai jogar, vai assistir, faz algumas obrigações. E quando essa memória voltar, porque ela sempre volta, faça assim, ó. Fala assim alguma dessas frases aqui. Cancela, cancela, cancela. Fala cancela, cancela ou
eu posso ter errado, mas não sou um erro. Ou Deus já me perdoou, sabe? Fica falando essas coisas aqui pra sua cabeça. Quando esses passados voltarem, fala alguma dessas três, se quiser criar uma frase personalizada, mas fale alguma coisa. Fale cancela, eu já me perdoei. E depois de você ter repetido alguma dessas frases, tenta pensar em outra coisa. Tá, você lembrou de uma coisa ruim do seu passado? Cancela, cancela. Aí você vai lá e pensa em outra coisa. Pois eu digo novamente, você pode ter errado, mas você não é um erro. Fique com Deus e até.